Fala galerinha, tudo bem? Seja bem-vindo ao CDApp, o seu sistema PDV que vai dar um app na sua comanda digital, beleza? Agora, a nossa aula de agora vai ser somente para o administrador do sistema, tá? Vamos fazer alguns recursos específicos para o administrador. Vamos cadastrar a tabela de parâmetros, ok? Bora lá? Vamos acessar aqui o sistema, bem tranquilo também, tá? Vamos acessar aqui o sistema com a senha agora do administrador. Acessei aqui o administrador, então o administrador ele tem a tela completa do meu sistema, tá? Tem aqui, belezinha, parâmetros. Parâmetros é importante. O que nós temos aqui na tabela de parâmetros? Inicialmente nós temos aqui o resumo dos dados da empresa. Tá? Essa tabela de parâmetros ela só vai abrir para o administrador e gerente, tá? O gerente e o administrador, nessa ordem. Só vai abrir para ele. Então eu tenho aqui já um resumo do cadastro, né? do meu sistema, a validade do sistema, o token de acesso da sua empresa e os módulos que foram contratados. Tá? Isso daqui é automático, na hora da contratação do módulo. Então eu tenho aqui o módulo de gestão, que é o módulo básico. Eu tenho aqui o módulo de estoque, o GDI e a impressão direta neste plano aqui, que é um plano de teste, né? Start anual, o valor certinho, plano de teste. Então, o que é importante daqui? Então, vamos descendo aqui, ó, tem muitas informações que a gente precisa entender como funciona. Primeiro é o desconto máximo permitido de cada usuário, né? Então, o atendente ele tem um desconto máximo permitido de R$5, o financeiro de 5%, e o gerente pode até 10%. Eu vou acessar aqui o meu sistema, vou usar duas telas, tá? Eu vou acessar aqui o meu sistema, só que eu vou acessar aqui com a conta do fulano, tá? O fulano, ele é um atendente, tá? Então aqui o menu dele já está diferente aqui, ó. OK? Fulano é um atendente. Então eu vou tirar, vou ficar jogando para lá e para cá, tá? Então vou tirar aqui, vou deixar ali na outra tela. Então o atendente eu tenho desconto de 5%. Vou colocar aqui que o atendente tem o poder de dar desconto de 10% e vou na minha comanda. Aí ele não tem caixa aberto, né? Então pega lá, volta. Eu vou abrir um caixa para ele, pro fulaninho. Tá fechado o caixa, né? Novo. Fulaninho com o caixa aberto. Vou voltar aqui no fulaninho. Vou abrir de novo a tela e já vai vir aqui o nome dele. Vou criar uma comanda. Vou criar uma comanda aqui, um valor redondo, né? Só para a gente poder ver aqui a tabela de desconto. Tabela, qual é o parâmetro que eu dei lá? Foi 10%, né? Vou voltar lá, configuração, parâmetro. Então o atendente tem 10% de desconto. Então voltei aqui no atendente, voltei aqui na minha comanda, tá? Vou dar o desconto. Eu posso dar o desconto por valor, já expliquei isso na aula que foi pro atendente. Posso dar o desconto por valor. Vou colocar aqui, vou colocar um valor a mais, né? Valor total. Então, se é 100, eu posso dar um limite de 90. Então, eu vou colocar aqui, a minha comanda vai ficar 85, para ele poder reclamar. Enter. Você não tem perfil para o desconto acima de R$10, que é 10%. Então, eu posso dar o desconto no máximo para R$90 aqui. Ele me permite, tá bom? Aqui eu posso dar o desconto por valor do desconto total e o valor real. Então posso dar o desconto de R$5, ele vai me deixar tranquilo. Posso dar o desconto de R$10, ele vai deixar tranquilo. Não posso dar o desconto no valor acima de R$10, ele vai me reclamar. Beleza? Vou voltar lá e vou diminuir esse poder aqui. Editar, vou diminuir esse poder aqui. Vou colocar que ele vai só 3%. Voltei aqui. E aí eu venho aqui e vou dar o desconto de R$5. Ele já não deixa mais, tá vendo? O desconto permitido é R$3. Ou seja,
3%. Então eu vou dar aqui o permitido. Opa, aqui, eu tô por valor, né? É aqui R$3. Beleza, salvar o desconto. A minha comanda ficou por R$97. Próximo. Então aqui eu posso personalizar o atendente, o financeiro, o gerente com valores diferentes. O garçom, ele vem aqui automático para 10%. Eu posso zerar aqui, se eu zerar aqui o valor da taxa do garçom, ele não vai, mesmo se eu voltar aqui, mesmo se eu vir aqui e colocar o garçom, ele não vai calcular a comissão aqui, tá? Então eu venho, vou colocar a comissão aqui de 10%. Salvei. E aí, quando eu vier aqui e colocar o garçom, ele já coloca aqui automático para mim, tá? 10% e a conta já subiu um pouquinho mais. Próximo parâmetro, forma de pagamento padrão. Quando ele vem aqui e vai receber, essa forma de pagamento ela vem automática aqui, tá? Vou fechar aqui e vou mudar. Editar, vim aqui e vou colocar que a minha forma de pagamento padrão é cartão de crédito na conta Banco do Brasil. Salvar, né? Senão não vai funcionar lá. Vou voltar no outro terminal e vou receber. Aí ele vem aqui automático, tá? Posso mudar, é só clicar aqui, já ensinei também como muda. Vem aqui e posso colocar. Esse aqui é só para agilizar o atendimento, para mim poder receber mais rápido, né? Agilizar o atendimento lá. Vamos para o próximo parâmetro. OS compartilhada. Essa aqui é legal. Vamos ter essa aqui é legal. Comanda compartilhada, não. Ao marcar como sim, o atendente com o caixa aberto poderá acessar e atualizar qualquer comanda não finalizada. Beleza? Então agora tem o fulaninho lá e eu vou criar uma comanda aqui. O Ademir vai vir aqui e vai criar uma comanda. Eu não tenho caixa aberto, né? Então eu venho aqui e vou criar um caixa para mim. Novo caixa, Ademir, ok. Aí eu vou criar uma comanda. Ok, vou criar uma comanda aqui, vou deixar R$50. Tem garçom lá? Deixa eu só te mostrar como é que vai funcionar isso aqui. Tem duas telas. Quando eu clicar aqui em navegação, eu vou ver ali, ó, eu tenho uma comanda que foi aberta para o garçom Tom, que o atendente é o fulaninho, tá? Fulaninho e Tom. E eu tenho essa outra comanda aqui que foi aberta para o Ademir. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai falar bem assim, ó, eu tô logado aqui como se fosse, deixa eu colocar na tela aqui, ó, eu tenho uma outra tela lá e essa tela aqui, eu espero que não esteja confuso, vou colocar em cima da outra. Estou logado como fulaninho aqui, que ele é atendente. Então, o atendente ele pode acessar essa comanda aqui do Tom. Por quê? Porque essa comanda do Tom, que ele está aqui como garçom, mas o atendente é fulaninho. Então eu tenho duas coisas distintas. Eu tenho o atendente e eu tenho o garçom. Geralmente vai ser a mesma pessoa. O atendente e o garçom são a mesma pessoa. Só que às vezes não. O atendente é o cara que está lá no caixa. O cara que está lá no caixa fazendo os lançamentos e o garçom está atendendo nas mesas. O garçom atendeu a mesa tal, mas o atendente é o fulano. Beleza? Claro, né? Então, o fulaninho, ele não tem acesso a acessar essa outra comanda aqui, ó. A comanda não é sua, tá? Então, ela não está compartilhada. Então, eu vou vir aqui, parâmetros de novo, e agora eu vou desmarcar essa opção. Não aconselho. Eu vou desmarcar essa opção, ou seja, agora todo mundo pode acessar todo mundo. Voltando, aí eu vou vir aqui no mesmo lugar, tá? E eu vou acessar. Agora eu consigo acessar, tá vendo? Eu sou o fulaninho, o atendente fulaninho, ele está atendendo, ele está mexendo na comanda de outra pessoa e ele tem plenos poderes aqui. Ele pode lançar, pode receber, pode fazer o que ele quiser, porque eu permiti aqui, tá? Vamos lá.
Não, não pode ser compartilhada. Aí eu vou, ele já estava aberto, né? Então eu vou só entrar de novo. Ele não vai deixar. Ficou, vou abrir aqui. Então quando eu vim aqui e clicar na outra comanda, ele não vai deixar. Tranquilo, né? Próximo. O estoque. O sistema ele permite que você tenha múltiplos estoques. Tá? Você pode ter um estoque de depósito e um estoque é o estoque principal, né? O estoque de consumo. O que é o estoque de depósito? A gente entende o seguinte, que você foi lá e comprou refrigerante. Então você compra em quantidade grande. E aí você armazena no seu depósito. Só que para facilitar a venda e facilitar o controle, né, a segurança, na realidade, para ser bem sincero, para aumentar a segurança, então a gente criou esses dois estoques. Então você tira do estoque de depósito e coloca o produto no seu estoque principal, e as vendas são todas feitas no seu estoque principal, tá? Quando a gente estiver falando sobre estoque, eu vou exemplificar isso daí na prática. Então, só para você entender que a gente tem essa possibilidade de ter dois estoques no seu sistema. Pode ter mais também, tá? Mas vamos trabalhar com dois estoques. Então, tem o estoque principal e o estoque de depósito. E aí a gente pode só, que já estão, os dois já estão mencionados, eles iam estar aqui, eu adiciono um ou adiciono o segundo, tá? No caso, para quem contratou o serviço de impressão direta, eu tenho aqui as impressoras que eu tenho cadastradas na minha impressão direta. A impressão direta é aquela que não precisa de visualização. Quando eu recebo, ele já imprime aqui. Então eu tenho aqui a impressora, eu vou vir aqui clicar, deixa eu editar. Aí eu venho aqui, clico para poder editar a lista aqui. Ele me abre as opções e eu posso cadastrar quantas impressoras eu precisar. Tá? É só clicar aqui em nova. Eu tenho aqui, vou chegar aqui um pouquinho para o lado, eu tenho essas que estão aqui em negrito, são as que são padrões, tá? Impressora padrão. Então, eu só posso ter uma impressora para cada lugar que seja padrão. Então, eu tenho aqui no caixa, eu tenho essa impressora padrão, que é essa aqui que eu estou abrindo, e tem essa outra aqui na cozinha, que é essa outra aqui. Pode ser a mesma? Pode. Mas pode ser diferente também, que é o normal, que é o óbvio, né? Que seria o correto. Você deixa uma impressora dessa lá na cozinha e quando você fazer a venda quando você faz uma venda que tenha produtos que são para a cozinha, ele já vai imprimir lá na cozinha. Depois eu mostro certinho, tá? Não chegamos nesse assunto ainda. Mas tranquilo, então eu tenho aqui, posso cadastrar uma impressora nova, venho aqui, ele vai me mostrar todas as impressoras que está na minha rede, é só eu selecionar aqui, salvar e personalizar ela aqui, tá? Eu vou colocar ela na cozinha, vou colocar ela no caixa, vou colocar ela no caixa. É uma impressora de 80 colunas, aquela normal, Bematec, e aqui eu deixo como está aqui, tá? Esse é o motor principal, que é o que está testado, funcionando, beleza? E aqui a marca da minha impressora, eu chamei uma impressora vou deixar aqui teste PDF. E aí eu vou salvar, ele já vai me adicionar o item lá. Beleza? Eu posso ter quantas impressoras eu quiser. Para que serve isso? Quando eu estiver utilizando o meu caixa, eu tenho esta opção do caixa. Vou abrir o caixa do fulaninho aqui. Eu tenho o caixa do fulano e lá no computador dele tem uma impressora, que não é a padrão. A padrão é que está no meu computador. Então, eu posso definir a impressora dele para ele utilizar. Então, se eu não marcar nenhuma impressora alternativa aqui para esse caixa, ele vai pegar a padrão. Aí eu venho aqui e coloco essa impressora. Não faz sentido essa impressora aqui que eu coloquei, que foi uma impressora de teste, né? Então, eu posso colocar aqui. Tá? Ou seja, o que vai acontecer? Quando o fulaninho, aqui abriu, fulaninho está aqui, quando o fulaninho estiver aqui, que ele for receber a comanda dele, que ele vai imprimir aqui automaticamente, ele vai abrir, ele vai imprimir nessa comanda aqui, nessa impressora específica que a gente deixou lá. Tranquilo? Então esse é um recurso bacana. Vamos voltar lá para o próximo item.
É um estoque, impressora, e aqui é as funções opcionais que são para o botão receber. Essas funções que estão aqui, ó. Quando eu clico em receber, tem essas luzinhas aqui, ó. Baixar estoque, imprimir. Então, essas funções adicionais, elas são configuráveis aqui na minha tela de parâmetros. Então, por padrão, deixa eu editar. Por padrão, é assim que funciona. Eu tenho a baixa de estoque, normal, e a impressão da comanda, tá? Eu posso vir aqui, se eu excluir, se eu colocar aqui a padrão, são essas duas aqui, mas não posso, não preciso ficar assim. Eu posso pedir para ele poder finalizar a comanda depois que ele vender. Então eu venho aqui, ó, adiciono, e aí aqui, ó, finalizar a comanda quando ele vender. Aí eu posso vir aqui e adicionar também para ele poder imprimir o pedido da cozinha automaticamente, tá? Pedido da cozinha. Qual é a impressora? Aqui, a impressora da cozinha é a mesma, tá? É a mini impressora no Motorize. Então é a mesma impressora, tranquilo, tá de boa, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai mandar imprimir. Quando eu receber, ele vai dar baixa, ele vai dar a baixa, ele vai imprimir a comanda, ele vai finalizar a comanda e ele vai imprimir o pedido da cozinha. Vou voltar aqui. Aí aqui agora as luzinhas vão estar diferentes, ó. Tá vendo? Abriu várias. Beleza? Eu vou colocar aqui um produto que esse aqui eu tenho certeza que está marcado para cozinha, então eu vou deixar ele aqui. Será que tá? Rolou uma dúvida. Eu vou colocar aqui. Esse daqui eu tenho certeza que está marcado para cozinha. Não faz sentido 10 refrigerantes, né? Ou seja, uma Pepsi 2 litros e vou colocar aqui 5 marmitas. Vai imprimir lá. Receber. Então ele vai fazer essa sequência aqui, ó. Aí, quando eu receber, confirmar, olha que bacana. Deixa ele processar. Ele imprimiu aqui para mim a comanda que está aqui, beleza? O pedido da cozinha que está aqui também, beleza? Olha que massa. Deixa eu visualizar. Ele já fez isso, ele já deu a baixa do estoque e aí ele finalizou a comanda aqui, tá vendo aqui, ó? Comanda finalizada. E ele imprimiu as duas opções em tela, como eu havia pedido, tá? Essa impressão ela pode ser feita direta ou pode ser feita em tela. Como está configurado lá para ser feita em tela, então ele mostrou em tela, para ficar mais bonitinho para você poder ver, tranquilo? Mas o que é o recomendado? Então, porque a comanda ela já foi finalizada aqui, ou seja, ela não está mostrando mais aqui, ó. Essa comanda aqui, ó. Essa comanda ela não está mostrando mais aqui. Ela já fechou, finalizou, bola para frente. Então depende de como funciona a sua lógica aí, a sua logística aí para ver como funciona. Se vai finalizar direto, se vai deixar fechada. Porque qual é o conceito de fechar? O conceito de fechar é o seguinte: vendeu, recebeu, ele fecha, ele tranca, ele vai trancar a comanda. Só que essa comanda trancada ela pode ser reaberta. Ela pode ser reaberta e continuar o consumo. Quando eu finalizo a comanda, ou seja, encerrei a comanda, a vida que segue. Já o cliente já foi embora. Finalizar a comanda é quando eu entendo que o cliente já foi embora. Então, finaliza a comanda, beleza, vida que segue. Só que eu vou deixar o padrão. Eu aconselho deixar sempre no padrãozinho aqui, tá? Que é a baixa de estoque e a impressão. E aí o que vai acontecer aqui? Quando eu clicar aqui, deixa eu mostrar novamente. Se eu clicar aqui, ele vai imprimir. Deixa eu mostrar aqui novamente o pedido da cozinha. O pedido da cozinha, ele só vai os produtos que foram marcados para a cozinha. Quando eu estiver falando sobre o cadastro de produto, eu vou te mostrar isso daqui. Tá? E aí eu tenho, e a comanda, já fechou, né? Então ela está finalizada aqui, por isso que eu não consigo visualizar, eu só consigo ver o pedido da cozinha, que a cozinha ela tem uma regra diferente para ficar mais flexível para a cozinha, tá? Então, bora lá, vida que segue.
Então eu tenho aqui as ações opcionais do botão receber e aqui do ladinho aqui eu tenho descrito o que faz cada uma delas, tá? Abaixo de histórico, o que finalizar funciona, aqui tem a descrição. Eu tenho também as opções do GDI, que é o garçom digital. Ele está aqui como padrão, somente, se eu clicar aqui ele vai ficar só para ver funcionando. Aqui, inserir o padrão. Então, no garçom digital, eu não aconselho deixar ligado a opção de imprimir comanda, porque a comanda no celular, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela precisa de um programinha que eu vou mostrar depois quando estiver falando sobre o GDI normal, tá? E você pode optar por finalizar também. Lá no garçom digital já é mais interessante eu finalizar a comanda, tá? Depois, quando eu estiver falando sobre o garçom digital, nós vamos decifrar isso daqui bem certinho. Tranquilo? Então é o seguinte, ó, ficou um pouco extenso, mas é importante essa parte aqui para você poder explorar bem o sistema. Você só vai fazer isso uma vez ou uma lá de vez em quando você precisar. Por isso é tranquilo, tá? Quando você precisar de mais instruções, volta nesse vídeo, assiste de novo, vê a explicação, entre em contato com o nosso suporte. Estamos aí para poder ajudar no que for preciso, tá beleza? Fica com Deus e até a próxima.